Fala galera, eu sou o Matheus e esse é o canal Papo de Bola. Tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tivemos nessa última quarta e quinta-feira os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto foi entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado. Os dois times jogaram bem, mas acho que o Atlético Mineiro jogou melhor. Teve uma queda de rendimento um pouco do Cruzeiro dos jogos anteriores, que eu acho que jogou muito melhor nos jogos anteriores do que jogou nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético jogou melhor no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, no começo do segundo tempo, teve o golaço, né, do Fabrício Bruno. E uma curiosidade é que o jogo foi decidido pelos dois convocados para a seleção brasileira, né? Tanto o Fabrício Bruno, tanto o Caio Jorge, que fez o segundo gol. Os dois foram convocados para a seleção para jogar as eliminatórias. Esse estilo de jogo do Galo ter um pouco mais de volume, ele beneficia o estilo de jogo do Cruzeiro, que jogou um pouco mais no contra-ataque, tinha mais campo aberto para correr, e tem jogadores de velocidade para poder resolver jogo assim, né? O Cruzeiro jogou mais no contra-ataque, resolver esses lances assim, é muito importante para o Cruzeiro sair da Arena MRV com 2-0 no placar. Não dá para falar que o confronto está decidido, porque o jogo da volta sempre é complicado e a gente tem que pensar que o futebol é muito imprevisível. Mas o Cruzeiro sai com um resultado muito grande e podemos dizer com um pé já na semifinal, né? Foi um jogo que mostrou também a diferença entre os clubes e o Cruzeiro conseguiu impor a sua, o seu bom futebol, né? Falando um pouco especificamente do Atlético, o Atlético tem time e peças para jogar mais do que vem jogando, né? Um time pouco criativo, consegue chegar ali no último terço, mas não consegue ter muita efetividade nas jogadas. É um time que, para a qualidade que tem, jogadores que tem, deveria estar jogando um pouco mais, né? E vamos ver se daqui a um tempo o Atlético consegue melhorar esse futebol. E no pro outro confronto que tivemos foi entre Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians, né? O Corinthians conseguiu ganhar de 1-0 na casa do Atlético e com o gol do Guinegão, que vem melhorando muito nos últimos jogos, tendo essa sequência de gols, e é muito importante, já que o Corinthians está cheio de desfalques, né, e não jogou nem o Yuri Alberto nem o Memphis Depay, e aí o Guinegão está tendo essa boa crescente para poder evoluir o futebol dele e trazer essa segurança para o ataque do Corinthians. O Furacão pressionou ali no jogo, chegou no finalzinho ali ter alguns ataques bem fortes, mas aí brilha a estrela do goleiro Hugo Souza, né? Que fez boas defesas, conseguiu trazer esse jogo tranquilo para o Corinthians para poder jogar em casa também muito tranquilo para poder ir para a semifinal, né? O Atlético que não vem bem na Série B, então jogando em casa acho que o Corinthians consegue garantir a vaga, mas como eu disse é incerto, né? Porque o futebol tem dessas. Mas foi um jogo bom do Corinthians. Acho que o Corinthians evoluiu quando saiu do esquema 4-4-2 e entrou ali o Kaká, se eu não me engano, para fazer o terceiro zagueiro. Conseguiu liberar o Mateuzinho e o outro que fazia a lateral, se não me engano, o Matheus Bidu. E aí o gol sai dos pés de Mateuzinho pro Guinegão, que consegue fazer o gol, né? Ter essa liberdade como ala. O Mateuzinho que já vem mostrando essas características muito forte e conseguiu fazer essa assistência pro gol do Guinegão. E aí vamos ver como é que vai ser a volta desse jogo, né? Tivemos também Vasco e Botafogo, um jogo que abriu o placar bem no começo, né? Arthur Cabral marcou aos 8 de cabeça e o Jair conseguiu empatar aos 17 numa bola alçada na área, teve a sobra e o Jair empatou. Foi um jogo muito truncado, acho que o Vasco jogou melhor do que o Botafogo até no jogo em São Januário, então a torcida do Vasco apoiou muito como sempre. O Botafogo no começo conseguiu impor ali uma pressão grande, mas depois caiu e não conseguiu mais chegar tão forte. O Vasco dominou o jogo, né, entre aspas, podemos dizer assim, e teve essa liberdade para jogar, mas não conseguiu também sair do 1-1, um jogo que ficou empatado.
uma evolução do time do Fernando Diniz, né? Eu acho que a caída do jogo do Botafogo foi muito por causa da saída do Cris Ramos, né? Que estava fazendo ali o ataque e sofreu concussão num choque que teve. E aí o Botafogo, quando tira ele, sente um pouco e acaba não conseguindo performar tanto como performava no começo do jogo. Vamos ver também como vai ser a volta desse jogo. Volta o Botafogo mandante. Então vai ser um jogo também que vai ter que ficar muito alerta para esse segundo jogo aí. Tivemos também Bahia e Fluminense. Jogo muito equilibrado, momento de superioridade dos dois times, né? O time do Bahia soube trabalhar mais a bola. Foi um bom resultado para o Bahia. Teve o gol ali no finalzinho, porque sabia que ia ter um jogo difícil na volta contra o Fluminense aqui no Rio. Então foi importante o gol do Luciano Juba, que trouxe essa tranquilidade para o time do Bahia conseguir trabalhar bem o segundo jogo, o jogo da volta, né? O Bahia, que eu acho que, na minha opinião, é um dos favoritos a ganhar essa Copa do Brasil junto com o Cruzeiro, né? E jogou muito bem, eu acho que o Juba tirou um lance ali da cartola muito bonito, conseguiu cortar bem ali o defensor e marcar, e foi muito importante esse gol para botar o Bahia na frente e deixar o Bahia na vantagem para o jogo de volta. Não vou falar aqui sobre as polêmicas, porque divide muito opiniões, mas você que quer comentar sobre essas polêmicas, pode deixar aí nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Chegando aqui ao final desse vídeo, falando sobre o jogo da ida das quartas de finais da Copa do Brasil, quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Deixe seu like aí no vídeo, comenta para a gente poder estar trocando essa ideia e compartilha muito o vídeo para geral, tá bom? Tamo junto, galera. Fui!